Boa tarde, gente. Deixa eu fazer aqui com vocês o fechamento desse último módulo de ICD e falar um pouco sobre o semestre também, como foi a matéria, né? Tipo, acaba que foi um pouquinho, que não, foi aquém do que eu gostaria, embora o assunto foi passado para vocês, assim, algumas organizações, como o site, etc., eu não consegui terminar, não gostaria de ter terminado, não. Mas eu espero que a matéria tenha funcionado e que vocês tenham gostado da experiência. ICD é uma matéria muito especial, assim, embora muito peculiar, né? Porque ela tem um trabalho de trazer uma introdução a diversos assuntos de estatística, apesar de máquina, no período de um semestre. Entendeu? E a gente não consegue ver, e eu acho que isso é uma coisa que muito aluno, às vezes, fica um pouco assim, pô, queria ver um pouco mais disso, ver um pouco mais disso, um pouco mais disso. A gente não consegue ver, necessariamente, a fundo todos os detalhes de algoritmos e ideias ou todos os métodos existentes na literatura. Só que o grande propósito do ICD, gente, para mim, é trazer pensamento estatístico para a computação. Trazer pensamento estatístico para a computação. Né? O DCC como departamento é muito peculiar, porque a gente tem um mundo gigantesco de optativas de ciência de dados e machine learning. Eu vou falar sobre elas um pouquinho no fim do slide. Só que o problema delas que eu via antigamente, né, no pré-ICD, é que existia uma certa repetição de assuntos, existia uma certa volta, existia uma certa falta de base dos alunos para chegar nessa. Então, o grande trabalho do ICD foi abrir para esse mundo. E eu vou repassar para o notebook na aula de hoje aqui, porque, assim, eu acho que uma dúvida que fica com os alunos de ICD, entendeu? Eu teria gostado de explicar mais um pouco sobre isso no site, eu não consigo escrever, é tipo, tá, mas como é que tudo isso se cola junto? E já tem 2 vídeos falando disso, eu vou falar isso mais uma vez hoje, para ter certeza que vocês entendam qual é a ideia da matéria. Aí, só para falar um pouco assim, o que foi a última parte do ICD, né? Foi uma pequena introdução mesmo ao que é aprendizado de máquina. Mas como assim o que é aprendizado de máquina? A gente não viu florestas, não implementa, não viu SVM implementa, não viu disjuntivo implementa, embora eu tenha feito uma aula sobre isso e tudo mais. A gente viu mais estatística, entendeu? Só que aprendizado de máquina nada mais é do que, vamos dizer assim, essa junção de um pensamento estatístico com a computação, que é tudo que vem em ICD. E principalmente com essa noção de, será que isso generaliza? Será que eu consigo prever o futuro? Será que eu consigo usar essa regressão linear, essa regressão logística para prever alguma coisa no futuro? E só para dar um pouco de ideia de como é a linha de aprendizado de máquina, né? Tipo assim, nos anos 50, nos anos 70, tinha muita ideia de inteligência artificial. E isso ainda é muito forte hoje em dia, né? A noção de que a gente tem como fazer IA, está voltando muito forte a noção de IA. Nos anos 80 e anos 2000, isso foi meio que rebranded, ou ficou a moda, o que é machine learning, que é um pouco essa segunda parte disso aqui, de uma forma muito, muito simples, eu sei. E hoje em dia tem deep learning, que não vai muito no assunto da matéria, não. Entendeu? Isso aqui é só porque eu peguei esse slide de uma outra matéria, mas eu queria focar aqui no que é o assunto da gente, né? O que a gente viu aqui em CD+, foi a noção de regressão e classificação. Em particular, a gente focou muito tempo na regressão, a gente falou sobre verossimilhança, sobre perda, sobre erros, etc. Classificação, a gente viu a logística e o KNN, e tudo isso é aprendizado supervisionado, quando tem um rótulo para dar para vocês. Entendeu? Historicamente, na ementa de CD, a gente não tem aprendizado não supervisionado. A gente não tem clustering, mas eu sempre dou uma aula, porque PCA faz parte do assunto, de SVD. Eu estou gravando agora para postar ainda para vocês. Mas eu nunca coloco no projeto. Mas qual é a diferença, aprendizado com supervisão e sem supervisão? Então, vamos esquecer esse mundo aqui, por exemplo. É que o aprendizado com supervisão, a gente tem uma resposta e quer achar uma função que vai generalizar bem para novas bases do futuro dessa resposta. Em particular, a gente falou um pouco mais na segunda parte do CD sobre classificação, com a logística e com o KNN,
e com uma aula de scikit-learn e um pouco a noção de regularização como uma forma de, vamos dizer assim, achar modelos mais simples. Né? Então, a tarefa de classificação, como a gente foi falado alguns anos atrás, né, tem essa noção de separar o que é zero do que é de um. Enquanto a tarefa de regressão vai ter a noção de fazer uma previsão sobre um número real. A imagem tem um gato, a imagem é coberta de floresta, o paciente tem que ir para o ponto-socorro ou não, então tudo isso são tarefas de classificação, né? Eu tenho curso de decreto com uma pessoa, tipo assim, o crânio é masculino ou feminino, fragmento de crânio na imagem, a da população, gênero, idade, CEP, exames de sangue, tudo isso como atributo. A pessoa tem úlcera, não tem úlcera. Tudo isso são dados que a gente pode querer prever. Entendeu? Mas você pensa, pô, mas peraí, vamos pensar um pouco aqui em CD. Né? A gente viu um pouquinho sobre análise de dados, entendeu? Que são dados, o problema da probabilidade, tudo isso. A gente viu um pouquinho de teste de hipótese, mas os testes de hipótese já fazem uma previsão, né? Sim, mas o teste de hipótese tem a ver muito assim, o que é que eu espero se eu repetir esse experimento mais uma vez? Eu espero aquela média. Isso não tem muito a ver com, tipo assim, dado que eu cheguei na UTI hoje com tais condições, será que eu tenho que ir para o ponto-socorro? Porque agora a gente quer pegar os atributos e fazer uma previsão, igual foi na regressão linear, né? Ou talvez prever, assim, qual é a classe de uma planta, se é uma íris versicola, setosa, se o usuário vai ficar no anúncio, e tudo mais. Isso aqui estava tudo na aula já de vocês, né? Assim como esse exemplo aqui, se não estava, alguns outros exemplos estavam lá, né? Mas assim como esse exemplo aqui de classificação, esses aqui dá um pouco de noção de qual é a ideia. A gente vai ter uma população, a gente não tem os dados todos, a gente vai, a partir dessa população, pegar uma amostra, onde essa amostra ela vai ser rotulada, entende? Onde aqui por rotulada, o que é que isso quer dizer, né? Que nessa minha amostra de dados, eu vou ter 0 ou 1, LeBron James fez uma cesta ou não, a roupa é de tal tipo ou não, é um casaco, é uma camiseta, etc. E eu vou separar isso em bases de treino e bases de teste. Se tem uma coisa que eu gostaria que não saíssem em CD, independente de método, quantidade de métodos, técnicas, você pode aprender no mundo de machine learning, eu falo sobre isso no fundo do slide, é separar treino e teste. Então, tipo assim, porque isso parece meio simples, mas isso é o tipo de coisa que as pessoas sempre cometem erros no mundo de aprendizado de máquina. Como assim? A gente tem que, de certa forma, imitar um mundo em que o futuro não é conhecido. Então, essa base de teste que eu escondo, ela é o futuro. A gente tem que fazer isso de forma que a informação não vaze do teste para o treino. Então, você não pode vazar do teste para o treino, a gente não pode ter informação saindo para trás, saindo do futuro para o passado. Então, seu teste tem que representar um futuro real, onde ele não compõe nenhuma informação do treino. E o trabalho do classificador vai ser treinado no conjunto de treino, entende? Alguma função sigma, e para a nossa regressão logística, que vai prever aqui se o meu exemplo é da classe 1 ou da classe 0, vai dar uma probabilidade, ou com base em medidas próximas, vai dar uma noção dessa resposta. Entende? E com essa resposta, a gente vai gerar o nosso sistema final, que vai priorizar acesso a uma UTI, que vai dizer se uma planta é de um tipo ou não. E só para estar aqui um exemplo, né, de uma outra base de dados, que acaba como a gente só viu só uma aula de logística, né, existe a base de câncer de pele de Wisconsin, né, onde nessa base a gente vai prever, ou câncer de mama, nessa base vai prever se uma pessoa tem câncer de mama ou não, né. E se a gente pega essa base do câncer de mama de Wisconsin, o que a gente pode parar para pensar é que é o seguinte, a gente tem 570 exemplos, ou 570 pacientes nessa nossa base. Entendeu? E com essa nossa base aqui, a gente vai querer fazer uma previsão se a pessoa tem câncer de mama ou não, e essa previsão vai ser feita com base em características
de células que foram observadas na paciente. Tipo, e basicamente, cada imagem que foi tirada da paciente aqui, né, foram observados alguns atributos do que seria um núcleo, onde esse núcleo é um indicador de que se você tem câncer ou não. Qual é o raio, a textura, o perímetro, a área, o quão suave, a gravidade, simetria, dimensão fractal, etc. Entendeu? Então, cada célula que você tem nesse exame, para ver se de mama, ou núcleo da célula, né, a gente vai ter 10 variáveis. E isso é feito 3 vezes para uma paciente, chegando a um total de 30 variáveis possíveis. Né? E essas 30 variáveis ou atributos, elas têm que ser usadas para prever, finalmente, se você vai ter câncer de mama ou não. Entendeu? Uma das variáveis é o raio do núcleo da célula, se é esférico ou não. Entendeu? Tipo, como eu tenho vários núcleos, eu vou ter 3 raios. E daí a gente pode tirar uma única feature, se a gente quiser um raio médio, ou colar os 3 juntos, ou pegar os piores raios. Mas, enfim, no fim das contas, o que a gente vai querer é sair desse mundo de atributos e chegar numa resposta final, que é se você tem o câncer de mama ou não, né? E quando a gente pega o nosso exemplo aqui do câncer de mama, a gente começa a ver que alguns atributos eles são redundantes. Tipo, por exemplo, aqui as cores, quer dizer, tem câncer ou não. Aqui tem o perímetro, entende? Aqui tem o raio. E você vê que um parece ser bem correlacionado com o outro, né? Que faz um certo sentido. Então, será que eu preciso desses 2 atributos para resolver o meu problema de machine learning ou de aprendizado de máquina? E esse exemplo é bem interessante, né? Porque, assim, ele dá essa noção. Então, aqui está a tabela para vocês verem, né? É meio que dá uma noção. Olha, aqui tem um diagnóstico final, entendeu? Eu não lembro o que é, né? Agora eu vou lembrar do que é. Faz um bom tempo que eu vi isso aqui. M é maligno, se o câncer é maligno ou benigno. Não é se não, se é maligno ou benigno. Então, aqui é o variável resposta final. M maligno, 1, 0 benigno. Qual é o raio, a textura, o perímetro, a área, e tudo isso desse mundinho do câncer de mama, né? Tá, aí vamos tentar juntar aqui tudo isso num pensamento único. Eu tenho atributos, eu tenho que fazer uma previsão, eu tenho que fazer uma previsão 0 ou 1, e alguns desses atributos podem ser redundantes entre si. Quando a gente pega o nosso toolkit, que foi visto em ICD, então, a gente aprendeu a regressão linear, onde a regressão linear ela vai ser útil para prever um número real. E na classificação, a gente viu a regressão logística. E, além disso, a gente viu o KNN para regressão e classificação. Né? E a gente também viu a ideia de regularização. E o que fica, às vezes, faltando na cabeça dos alunos é que, assim, tá, a gente vê tudo isso, a gente também vê testes de hipótese, mas como é que eu consigo colar e qual é a ideia de fazer tudo isso junto, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma base de dados dessa, tipo essa base de dados aqui do câncer de mama, né? Tipo assim, eu poderia até baixar, aqui, né? E usar na minha máquina, tá? E você pensa no trabalho de vocês de ICD, então, a primeira parte do trabalho de vocês é aquela noção de ter uma análise exploratória dos dados, né? Então, assim, olha, vamos olhar, por exemplo, daqui eu estou pegando já uma coisa já pronta do Kaggle, né? Vamos dar, por exemplo, qual é a quantidade de câncer que são malignos e a quantidade que são benignos. Vamos entender os dados, né? Vamos começar a rodar esses dados e ter um certo entendimento deles, do que isso quer dizer. Vamos entender também quais são as redundâncias entre os dados. Para quê? Para fazer uma engenharia de atributos e escolher o que vai ficar ou não, ou caso eu regularize, que regularizar quer dizer jogar fora a redundância sozinho, saber o que vai ficar, o que não vai ficar, conseguir entender por que aquilo ficou e por que outra coisa não ficou, né? E ao regularizar, possivelmente um desses atributos vai ter que ir embora aqui, da minha base de dados, né? Aqui é a correlação entre todos os atributos, que a gente tem um resumo do anterior, né? Você vê que o raio e o perímetro tem uma correlação muito alta, como a gente já falou.
e dá essa noção de redundância de atributos. E a gente quer focar em atributos que seriam úteis para a nossa previsão. Entendeu? E depois de fazer tudo isso, é que a gente vai treinar um certo modelo. Entendeu? Quando a gente treina um modelo, então aqui vem a parte que é mais o foco da aula, né? Tipo, o cientista de dados aqui olhou os atributos, viu essa redundância e correlação, entende? Tipo, jogou fora alguns atributos que consideram não relevantes, porque são redundantes entre si, entende? Então, perímetro cai fora, área cai fora, tudo isso é função de raio, entende? Esse com cavidades cai fora também, que foi visto uma redundância. Você foca só no que você precisa para fazer a sua previsão, entende? E no fim, ficou com essa matriz de atributos, raio, textura, smoothness, simetria, dimensão fractal, etc., entende? Que existe correlação entre eles, mas não é tão alta. Porque aqui é que parece que tem um mínimo de informação necessária, dado que os outros atributos não são tão relevantes. Observe que para chegar até nesse ponto, eu tive que lembrar de fazer uma correlação entre atributos. Eu tive que fazer uma visualização dessa correlação. Eu tive que fazer uma certa análise exploratória de dados. Eu não testei nenhuma hipótese. Eu faço o teste de hipótese já também com vocês. Eu sei que é um assunto que confunde um pouco os alunos, né, em CD. Depois de fazer essa separação que eu tenho aqui, é que eu vou treinar o meu modelo, né? Agora, observe que para treinar o modelo, entende? Eu vou separar esse meu modelo em treino e teste, que é esse meu aqui, train, test, split, que é essa chamada scikit-learn, que eu mostrei para vocês também na regressão, na última aula, né? Tipo, eu coloquei um videozinho lá. Aqui eu tenho a chamada train, test, split. Deveria existir de scikit-learn. From scikit-learn, import train, test, split. Porque agora que eu joguei fora parte dos meus dados para teste, entende? O que eu estou falando? Olha, eu não vou olhar para esses dados até o fim do meu relatório, até fazer uma previsão final e chegar aqui nesse meu resultado final. Entende? Então, essa metodologia de pensamento é que eu espero que vocês fiquem aqui na matéria de CD. Eu sei que eu estou sabendo 2 ou 3 assuntos, mas se alguém tiver alguma dúvida, podem falar. Sim? Foi meio rápido, né? Mas vamos para os pontos. Tá? E se tem um slide que já apareceu em 2 aulas, que eu gostaria que vocês ficassem do mundo de ICD, seria esses 2 slides aqui, ou da regressão e da classificação de ICD, seria esses 2 slides aqui. Né? Qual é o fluxo de trabalho que vocês vão fazer? A primeira coisa é separar um conjunto de testes, 10, 20 ou 50% dos dados. Depois disso, vocês vão pegar os atributos que vocês querem usar. Entende? Esse 2 e 3 aqui se confundem um pouco, porque assim, a gente tem que literalmente escolher quais atributos eu quero usar. Mas vamos supor que eu vou usar todos. Entende? E eu tenho que tratar eles. Atributos numéricos é uma boa ideia dizer normalizar, porque modelos de machine learning geralmente se dão bem com dados normalizados. Isso foi discutido no vídeo KNN. Atributos categóricos tem que virar uma coluna por atributo. Por quê? Porque um computador não sabe, por exemplo, se eu tenho uma categoria que é bairro, e eu tenho Sion e Savassi. Qual é a distância dos dois bairros? Eu não sei. O computador não sabe. Isso é um rótulo, isso é um texto. Entendeu? Agora, se um bairro virou uma coluna de 1, 0 e outro bairro virou outra coluna de 1, 0, quando as duas colunas casam, eu estou no mesmo bairro. Quando elas não casam, eu estou em bairros diferentes. Mas você fala, Flávio, mas eu poderia, por exemplo, fazer Sion C5 e Savassi C4. E colocar uma outra coluna numérica. Qual é o problema disso? Alguns algoritmos vai ter uma noção de diferença entre 4 e 5, que é 1. Só que essa diferença não faz o menor sentido. Então, fazer o que é chamado do One Hot Encoding, ou Get Dummies do Scikit-learn, né? Você meio que converte
atributos categóricos, entende? Para colunas de 0, 1. Eu prefiro o meu exemplo aqui no notebook, né? Atributos categóricos, tipo eu fiz no notebook, né? Que era tipo o mês do ano, nem lembro exatamente como era. Né? Ou qual loja da Walmart era, né? Ou qual mês é, entende? Meio que fica 0, 1. Ou qual tipo de loja é, né? Isso aqui é um tipo B de loja. Né? E aqui eu tenho tudo agora como uma grande base de dados numérica. Depois que eu faço isso, eu treino o modelo. E aqui vem também uma série de nomenclaturas que talvez não fique claro para vocês nos vídeos, que são um pouco curtos, nesses 50 minutos do L, né? É tipo assim, vocês têm que aprender qual é a diferença de um hiperparâmetro para um parâmetro. Como assim, cara? O que é um hiperparâmetro? Se eu faço um modelo KNN, então se eu vou no meu scikit-learn e faço um KNN classifier, como está aqui no meu escalable, que eu acho que é nearest neighbors, eu falo KNN classifier, não fala KNN. Tudo que entra no construtor desse objeto em scikit-learn se chama de hiperparâmetro. Então, o que é um hiperparâmetro? Um hiperparâmetro é um parâmetro, mas ele não é um parâmetro que vai ser, vamos dizer assim, otimizado pelo algoritmo. Imagina a regressão linear ou a logística. As duas acham uma série de pesos dos atributos. Aquilo é um parâmetro que é aprendido pelo algoritmo. Tá? O hiperparâmetro é o que vai guiar essa busca de parâmetros. Tá? Então, quando eu faço um KNN, o número de vizinhos é um hiperparâmetro. Isso está aqui no meu classificador. Se eu for, por exemplo, para modelos tipo a regressão logística, que está aqui, em scikit-learn, né? Eu tenho a regressão logística, como a gente falou. Eu posso penalizar com norma L2 ou L1. Lembre-se que o scikit-learn, por padrão, faz norma L2, ele faz a regressão regularizada. Entendeu? E eu tenho esse conjunto de atributos que eu dou aqui, que é tipo assim, vai ter uma constante, eu quero dar peso nas classes, uma série que a gente nem vê na matéria, mas em particular, eu vou regularizar a minha regressão logística, sim ou não? Entendeu? E isso é uma série de hiperparâmetros. Depois que eu estou de hiperparâmetros e que eu treino o algoritmo na minha classe, é que eu vou ter aqui essa série de coeficientes, que é um atributo, que seriam os meus parâmetros da regressão logística. Isso acontece quando eu chamo, que é chamado de fit. Entendeu? Quando eu faço aqui um fit, eu vou treinar os meus dados e aprender um pouco essa regressão logística. Eu já vou mostrar mais um exemplo disso já. Depois que eu faço isso, eu finalmente tenho que escolher o melhor modelo via validação cruzada e ir para o meu conjunto de teste. É só no fim de tudo que eu vou para o conjunto de teste. A gente falou antes que nenhuma informação pode sair do teste do treino. Então, você criou o teste antes de normalizar e antes de fazer o one-hot encoding, etc. Nesse momento, você tem que pegar o seu conjunto de teste e fazer ele ficar parecido com o treino. Então, se você z-normalizou, você pega a média do treino, não do teste, e z-normaliza o teste. Você pega o padrão do treino para z-normalizar o teste. O one-hot não importa muito, é 0 ou 1. E depois é que você mensura os erros no seu conjunto de teste. Entendeu? Vamos ver isso aqui em uma única figura, para talvez ficar um pouco mais claro qual é a ideia. Eu tenho uma amostra. Dessa amostra, eu separo em treino e teste. No treino, eu tenho uma série de modelos, regressão linear, logística, KNN, etc. Eu tenho florestas. Eu tenho uma série de hiperparâmetros, regularizo ou não, taxa de aprendizado ou número de vizinhos próximos. Eu faço uma engenharia de features, que é escolher o que vai ficar, normalizar ou manter o resto. Ou simplesmente manter tudo. Eu treino um modelo. Para achar o melhor modelo, eu faço o que é chamado de validação cruzada. Por quê? Entendeu? Porque eu separei um teste final, mas ainda tenho que testar outros hiperparâmetros. Entendeu? Não vai ser uma escolha única.
Então, validação cruzada meio que guia qual eu vou usar. Escolho qual é o meu modelo final. Vejo o erro no teste. E, por fim, aqui vem um passo que meio que liga todo ICD, que é fazer um intervalo de confiança no teste. Como é que isso liga todo o fluxo de ICD, né? O que é um intervalo de confiança? Ele dá uma noção do intervalo que seria esperado caso eu repita o experimento no futuro. Então, depois que eu treinei o algoritmo de aprendizado de máquina, se eu faço um intervalo de confiança para o teste, eu tenho uma noção do que seria esperado para um futuro que eu não conheço. Vamos ver aqui um pouquinho como isso funciona na prática. Né? Vamos talvez pegar um novo notebook. Eu ia fazer uma regressão aqui, mas como está fazendo de classificação, né? Vamos pegar aqui essa Iris dataset de scikit-learn, né? E vamos olhar, por exemplo, para essa minha base de dados. Okay? Então, aqui eu tenho o meu X, que são atributos do meu Iris dataset. Aqui eu tenho o meu Y, que é a resposta, que são 4 classes do meu Iris dataset. Entende? E só para entender quais são os atributos, né? Vai dizer aqui 4 classes, não, tenho 3 classes, vou dar 3. Eu tenho 50 amostras por classes, 150 total, e eu tenho 4 atributos. Entendeu? E isso é o que a gente tem na nossa base de dados. Eu não lembro o que são esses atributos no geral, eu tento lembrar, então, do que é o Iris Dataset, mas o Iris Dataset são características da planta. Eu só quero saber o que é 0, 1, 2, 3, 4. Hein? O primeiro é o tamanho da sépala e da pétala. Entende? Tipo, que seria meio que essa noção aqui. Se eu pegar minha aula e vou lá em cima, né? Aqui tem sépala e pétala, que são coisas comuns nessas plantinhas, que esse nome delas, né? Tipo, e ela tem a versicola, vetosa e virgínica, e eu quero prever qual é cada uma delas. Então, eu tenho 4 atributos. Mas se eu quero prever para um futuro, entende? Então, vamos começar a criar o nosso futuro. Eu estou só copiando o código, gente, só porque assim, eu também não lembro direito todas as chamadas de scikit-learn, assim, de onde elas vêm. Mas eu quero o meu, desculpa, eu quero o meu train test split. Então, eu venho aqui e vejo train split. Separar em treino teste, está no pacote model selection. Então, eu venho aqui no meu notebook e faço. Então, split. Eu vou pegar a minha base de dados e vou separar em treino e teste. System, igual a train test split. E essa minha chamada vai ter algumas opções, que é o tamanho do teste. Eu vou dizer aqui que o meu tamanho de teste é 0.2. E agora você vai ver que meu conjunto de treino tem 120, meu conjunto de teste vai ter 30 elementos. Okay? Meu Y de treino vai ser 120 e meu Y de teste vai ser 30 elementos também. Aí eu falo, ok, em dúvidas? Tá, isso daqui, Ana. Professor, eu fiz uma classificação com redes neurais. Tá, eu já vejo aqui se eu... Os dois conjuntos eu vou ter que estar fazendo. Eu fiz uma classificação com redes neurais e categorizei os labels para usar o One Hot Encode. Na primeira vez, eu separei o dataset sem fazer validação cruzada, e deu ok. Quando eu tentei fazer com K-Pods, dizia não consegui fazer com os labels como Multi-Label Indicator. Deveria funcionar, né? A não ser que não esteja alinhado, ou a não ser que faltou algum rótulo do treino para o teste.
Eu vou fazer isso agora. Vamos ver se dá errado agora. Só que eu vou fazer isso nesse exemplo agora mesmo. Tipo, então, vamos pegar aqui o nosso conjunto de dados e vamos testar alguns modelos que a gente conhece da matéria. Na nossa matéria, a gente aprendeu poucos modelos. A gente aprendeu o classificador KNN, que é o K-Neighbors Classifier. E tudo que eu estou fazendo aqui, gente, assim, é porque eu já usei esses nomes tantas vezes que eu fico lembrando deles. Se você ler a page aqui do lance, você vai aprender o que são eles, né? Então, from escalan.neighbors, import K-Neighbors Classifier, que está aqui, meu K-Neighbors Classifier. E from escalan.linear, eu quero a logistic regression. Linear model, eu quero a regressão logística. Que são os dois modelos que a gente aprendeu aqui na nossa base de dados. Nesse momento, note que eu não estou tocando mais no teste. Eu estou apenas com o meu treino, que está aqui o meu treino. O meu treino nessa base de dados não tem atributos categóricos, então eu não preciso fazer one hot encoding de nada, mas eu preciso, como a gente conversou, denormalizar por conta dessas escalas diferentes. Então, o meu scikit-learn tem também o que é esse standard scaler, que serve para denormalizar dados. E o que eu posso fazer é que meu scaler se chama standard scaler e o objeto. E todo objeto scikit-learn tem um fit e um predict. Quando eu faço um scaler.fitXstring, entende? Eu chamo de z scaler, eu faço z em scaler.predict x100, transforma. O que foi que essas três chamadas fizeram? A primeira chamada criou a z-normalização. A segunda chamada aprendeu a média e o desvio das colunas. E a terceira chamada pegou uma base de dados, que é a mesma que eu passei para o treino, e tirou a média e dividiu pelo desvio. Então, o meu conjunto Z agora, ele está todo z-normalizado, e ele vai fazer uma previsão também. Ele vai fazer para prever também. Só que com dados que tem média igual a zero, que é de algoritmos, e que tem desvio igual a 1. Esse também ajuda os nossos algoritmos. Entendeu? E agora vem a parte que a Ana perguntou, que é tipo assim, tá, eu tenho que fazer validação cruzada. Entendeu? Então, eu vou aqui pegar uma outra roubada, porque eu não lembro dos nomes. Entendeu? Assim, eu lembro do grid search, mas não lembro qual o pacote direito. Que é pegar esse objeto grid search civil, já vou falar o que é ele em breve. E como eu disse para vocês, o KNN, por exemplo, ele tem hiperparâmetros. Eu vou usar aqui dois hiperparâmetros. Um, que é o número de vizinhos, e outro é se os pesos são uniformes ou via distância. Então, eu vou criar um dicionário. O dicionário assim vai ser o... neighbors. Eu quero testar 2 vizinhos, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. E eu quero testar também o weights em 2 tipos diferentes. Eu quero testar um uniforme e um distance. Certo. Agora eu tenho que treinar o meu modelo. Deixa isso guardado aqui por um tempo. Vamos criar um modelo que é igual a um K-Neighbors Classifier. Vamos colocar N-Neighbors igual a 1. Aqui eu criei um modelo de aprendizado de máquina. Não tem nada de validação cruzada. Eu posso treinar o meu modelo
no meu Z-Train, como está aqui, e com o meu Y-Train, como está aqui. Acabei de treinar esse meu modelo, entende? E eu posso agora fazer uma previsão no meu X teste, para prever qual é a classe nova. Eu cometi aqui uns 2 erros, entende? Para pensar um pouco, e se alguém quiser falar logo, quais seriam os 2 erros que eu cometi? Entende? Tipo, por que essa minha previsão dá tão ruim nesse meu modelo aqui, né? Tipo, alguém quer falar o digital? Não. Talvez não. O primeiro erro que eu cometi, gente, foi eu passei o meu conjunto de testes numa escala diferente do que é o meu conjunto de treino. Entende? Então, eu posso criar um Z-test agora, que é o Scaler.transform, seguindo o meu pipeline lá, o meu X-test. O que é isso? Cria agora um conjunto novo, onde esse conjunto novo ele vai ser Z normalizado, só que ele vai ser Z normalizado com a média do treino e com o desvio do treino, como eu falei, e faça a minha previsão. Aqui a previsão já foi melhor, porque os dados estão na mesma escala. Eu posso dizer assim, ok, então isso é o meu Y PD. Vamos verificar o erro da minha previsão? Desculpa. E você vai ver que 2 vizinhos próximos acerta 29 em 30 elementos. E você pode dizer assim, putz, criei o melhor classificador possível. Estou feliz. Errei apenas uma única instância. Existe um outro erro que você cometeu aqui. Você escolheu o número de vizinhos próximos que melhor se ajusta para o seu conjunto de... Vou usar 10. Já foi meu instante. Todos deram não, mas... que melhor se ajusta para o seu conjunto de treino. E é nesse momento que vem a noção de validação cruzada. Eu tenho que escolher entre 2, 3, 5, 7, 9 e 13. Que loucura. Fica sabendo. Vou ficar aqui mais também. Tem uma lista. Loucura. Acho que tem poucos elementos, né? Passa aqui com 12. Bom, você vê que muda, né? Então, assim, parece que a escolha de 10, a escolha de 2, é uma previsão melhor do que o que está 12 vizinhos próximos, né? Quando eu boto mais elementos para teste, né? Eu tenho 50 para teste agora. Então, existe um número ótimo. Porque esse número ótimo, eu estou tunando no teste. O teste tem que ser um futuro. O teste não pode ser uma coisa que eu observe ou que eu otimize em cima dele. Então, você faz o que é chamado de validação cruzada. E como é que funciona isso aqui do Lambda? Você cria um novo modelo, que é esse Grid Search CV, que recebe uma base, onde essa base é um KNN. Né? Aqui está o que eu vou usar como base. Além de receber essa minha base, mas é assim, otimize o KNN e escolha qual é o melhor desses parâmetros aqui que eu passei. E agora, faça esse modelo ponto feito. E esse modelo aqui agora, o que foi que ele fez? Ele fez um conjunto de... Você vê igual assim. Ele fez 5 conjuntos de validação, testou o modelo em todos eles, entende? E escolheu qual é o melhor modelo. Acho que é o best model. Não é o best model.
é o nosso Best Estimator. Ele escolheu aqui qual é o melhor modelo para a nossa tarefa. O melhor modelo é o quê? Um modelo com 5 vizinhos, usando pesos uniformes. Claro, qual foi a mágica que aconteceu ao criar esse Glitter CV, né? Quando a gente for aqui no nosso Glitter CV, no site Plan, e se vocês pegam a ideia de Model Selection, User Guide, o que a gente fez foi o quê? A gente pegou o nosso conjunto de treino, peraí, desculpa, a gente pegou, eu queria uma outra figura aqui, a gente pegou o nosso conjunto de treino, entende? A gente fez validação cruzada, onde validação cruzada é o quê? A gente separou 5 conjuntos de validação para usar como subtestes, entende? A gente treinou um modelo nos outros 4 conjuntos, só que o modelo que a gente treinou, quando a gente faz esse Glitter TV, eu treinei um modelo com 2 vizinhos, verifiquei, um com 3, verifiquei, um com 5, verifiquei, um com 7, verifiquei, um com 9, verifiquei. E fiz isso 5 vezes. Aqui eu fiz 5 vezes. Dessas 5, um foi o melhor, que foi 5 vizinhos próximos e peso uniforme. Com esse melhor modelo, é que finalmente eu olho para o meu teste. Entendeu? Eu vou fazer uma previsão no teste. E você vê que essa minha previsão do teste, com 5 vizinhos próximos, acertou 72 exemplos do meu teste. Ou teve uma acurácia, vou pegar aqui a média, de 0,96. Se isso for 1, você errou. Algum erro você cometeu. Né? Agora que eu fiz isso no teste, observe que eu ainda não tenho um futuro real mesmo. Eu não tenho uma noção de, olha, qual é um futuro realmente, assim, conhecido para fazer essa minha análise. Porque o teste ainda é um futuro falso. Mas se eu tiro um intervalo de confiança, por exemplo, se eu faço um bootstrap desse meu modelo aqui, né? E se eu faço um bootstrap aqui, pegando, por exemplo, esse meu modelo, o que é X, o que é Y, e vejo vários erros desse meu modelo, entendeu? Onde o meu erro aqui é só, por exemplo, essa média. Eu sei que eu estou indo rápido, gente. Eu estou indo um pouco rápido. Eu falo, olha, por favor, faça um bootstrap no meu Z-test com o meu Y-test, testando o meu modelo KNN, que aqui está aqui o meu KNN-CV, que eu já treinei antes, entende? Veja várias vezes, eu não encontrei, não para. Veja vários exemplos de quanto vai ser esse erro. Aqui se tiver o erro que é igual, né? Se eu acertei a previsão ou não. Você vê que eu tenho vários vetorezinhos aqui que eu posso fazer. E vamos ver o histograma disso aqui. Meu Deus! Não vai aparecer nada. E aqui eu tenho o nosso histogramazinho, né? Então vamos tirar um intervalo de confiança, que aqui eu já fiz o códigozinho do meu intervalo de confiança, né? Vou fazer aqui da forma corretinha, como a gente aqui fez no outro notebook. Samples, edge color, aqui é N, tá bom? Seria N, vamos fazer N bootstrap. E vamos ver como é que eles ficam. Desculpa. Se isso rodar, se não rodar, eu vou ter que interromper aqui. Meu Deus do céu.
Então, usar o CD nos 30, eu devia aprender a fazer ela. Vamos ver como é que fica o nosso bootstrap agora. Vamos tirar a chamada que eu não coloquei. Pronto. Então, ok. Então, finalmente, aqui a gente vai ter o nosso bootstrap, que vai dizer que, caso eu repita esse experimento no futuro, o resultado esperado vai ser entre 0,9 e 1. E você vê que esse pipeline meu colou todo o fluxozinho de aprendizado de CD. Escolhi o melhor modelo e usei o intervalo de confiança para estimar o que seria esperado no futuro. Não fiz uma análise de probabilidades, mas eu mostrei essa noção, ou essa intuição. Como é que eu faço validação cruzada em scikit-learn? Grid test CV. Como é que eu faço train test? Train test split. O que é um hiperparâmetro? É o que eu tenho que escolher qual é o melhor com validação cruzada. O que é um parâmetro? É o que o modelo aprende. Como é que eu sei se meu resultado vai ser geral para o futuro? Eu olho o intervalo de confiança. Então, se eu pego uma base nova, uma planta nova, ou 20 plantas novas no futuro, eu espero acertar entre 90% e 100% delas. Ah, Flávio, isso não parece muito com a normal, isso está quase normal. Não parece com a normal, porque é truncado em 1, né? Aí não vai descer direito. Mas isso aqui seria um intervalo de confiança, mais ou menos, válido. Tá? Posso sim, né? Posso. Deixa eu, tipo, 26B, tutorial, escalando, classificador. Vou fazer uma coisa aqui logo, porque eu não estava mostrando a ideia. Tá? Deixa eu colocar esse notebook aqui, que eu já esqueci, né? Esse e o outro. Eu sei que eu... E eu venho aqui no ICG, eles estão aqui, enquanto eu não organizo a aula direitinho. Vai estar aqui, Roberto, os dois. Entende? Vou dar aula passada disso. E isso meio que, assim, mostra como testar um algoritmo com scikit-learn, né? Ah, claro, mas não quero testar o KNN. Eu quero testar agora um outro algoritmo, que seria a regressão logística, entende? Então, como é que eu faço, por exemplo, a minha regressão logística? Né? Eu tenho um logistic regression, que eu passo aqui, mas mas os parâmetros da logística, eles são outros. Entende? Quais são os parâmetros da logística? A logística eu posso regularizar ou não, que seria o penalty. Eu vou ter aqui L1, L2 ou não. E, além disso, eu posso regularizar com esse C, que é o custo de regularizar, que era uma letra grega na aula, com 0.001, 0.01, 0.1 e 10. Criei o meu logistic CV, vou treinar o meu logistic CV, faça o treino no Z, train. Não tem enablers, porque aqui é parâmetros logística. É coração. Ah, desculpa. Aqui é... Vai dar outros erros. Não tem nome, então tem que ser um dos dois. Motivos que eu não entendo. Deveria ter um nome.
deu vários warnings, porque eu fiz algum... Não, só porque mudaram a API um pouco. E agora também tem uma logística. E qual foi o meu melhor logística? Foi uma logística com regularização L1, entende? Com custo 10, e esse foi o melhor conjunto de hiperparâmetros. Como é a cara da logística no nosso Bootstrap? Ele é pior. É de 0.88 para 0.97, né? Parece que o KNN, embora estatisticamente estão empatados, mas parece que o KNN é um modelo melhor para o futuro. Aí você pega esse modelo e usa ele no futuro. Então, novamente, assim, em ICD a gente vê muita coisa baixo nível. A gente vê gradiente descendente, que é a lógica treinada no baixo nível. A gente vê gradiente descendente, que é a regressão linear treinada no baixo nível. A gente vê o bootstrap na mão para criar um intervalo de confiança. Mas tudo isso tem código pronto, que vocês podem usar no projeto de vocês. Desde que vocês peguem a ideia de qual é o fluxo de aprendizado. E mais importante, o que é esse último intervalo de confiança? Porque na pesquisa científica, todo o resultado no conjunto de teste tem que vir com intervalo de confiança. Porque se alguém repete esse experimento científico depois, com a logística, eu espero que a próxima repetição do experimento tenha uma média entre 0,8 e 0,97, ou uma fração de acertos de 0,8 e 0,97. Dúvidas, gente? Foi muito rápido? Foi muito... Sim, acho que foi muito rápido. Não sei se vocês estão focados. Eu vou ver o chat já já. Eu vou ver o chat aqui, tá? E só para falar com vocês... Oi? Desculpa? Deu para dar uma boa luz, porque ainda tinha algumas dúvidas, até para poder fazer a lista 7. Então, deu bastante. Isso é uma aula que eu não dava antes. Eu meio que decidi fazer esse vídeo no 30 hoje, porque antes a última aula de CD era uma aula mais ética, ciência, etc. Eu gosto do assunto, mas o que eu acho que vocês, num quarto período, tem que aprender um pouco também é como usar a biblioteca. Né? Usando sempre mal. Claro, eu quero aprender a usar Scikit-Learn. Então, eu espero que a aula de hoje meio que ensine um pouco disso. Optativas do próximo semestre. Se eu fosse escolher uma, eu escolheria uma dessas 4. Entende? Visualização com Raquel, aprendizado de máquina com Adriano, fundamentos estatísticos de ciência de dados A, que eu acho que vai vir um B no futuro, com o Assunção, ou métodos quantitativos com Jussara, que eu não sei se há para graduação, eu não sei se há. Eu acho que é B, não sei se há mais. Visualização, muito a ver com a primeira parte da matéria. Eu sou fã de plots bonitos, embora eu não sei fazer eles direito. Tá? Tipo, conta uma história muito bacana. Aprendizado de máquina, entende? O Adriano dá uma noção de vários algoritmos. Todos estão em Scikit-Learn, entende? E esse fluxo vai ser usado em todos eles. Entende? Fundamentos estatísticos de ciência de dados. O Renato é o nosso professor que vem da estatística. Então, ele fala muita coisa que é falada em CD. Ele fala algumas coisas que é falada em matemática também. Só que ele fala com um background matemático bem mais formal do que eu, pessoalmente, falo. Né? Então, se você quer ver um pouco mais formalidade matemática, recomendo bastante FSD com o Renato. Em métodos quantitativos, Jussara meio que passa por toda a parte de teste de hipótese, mas da forma clássica, ou assim, da forma que a estatística faz geralmente. Então, vale a pena ver também. Vai ter uma matéria nova, interessante, não sei se abriu para graduação, mas que abriu, que é linguística computacional, entende? Que é um pós-doc no Meira, que eu acho que é uma coisa muito boa, porque, assim, no DCC a gente às vezes tem matérias muito avançadas e às vezes falta algumas mais básicas para o ICD. Então, acho que a ideia do Meira é trazer, assim, ao invés de fazer processamento de linguagem natural já com Deep Learning, como é do Adriano, que também é muito bacana, vão aprender os métodos clássicos, e foi um pouco que eu fiz já de música esse semestre. Então, eu sei que tem Deep Learning e tudo mais, mas vamos aprender um pouco os métodos clássicos. Né? Pode ser uma coisa bacana. Tem IA, né, que é obrigatório para vocês. Computação natural com Gisele, muito bacana se você quer ver redes neurais e algoritmos genéticos, mas também segue a noção de aprendizado de máquina. Visão e redes complexas para quem trabalha
na área. Assim, para quem quer aprender sobre imagens e vídeos, e para quem quer aprender sobre gráficos. Mas essas 4 de cima, talvez computação natural também, colocaria um pouquinho em cima, mas seria as que eu iria para frente. Tipo, quer ver mais métrica, aprendizado de máquina, quer ver mais matemática, fundamento estatístico, quer ver mais testes de hipóteses mais quantitativos, quer ver mais exploração, visualização de dados. Anne, eu não sei por que o seu deu errado. Você viu que eu fiz aqui o grid search, eu fiz aqui os scaffolds e a coisa deu certo. Talvez as suas bases está faltando algum elemento. Assim, às vezes quando você faz um train test split, às vezes não foi todos da classe para o conjunto, entende? Tenta o Stratified Scaffold, talvez resolva o seu problema. Como assim, gente? Ah, depois. Depois. E é isso, gente. Assim, eu peço novamente desculpas, não tem mais desculpa justificativa. Eu fiz menos, eu queria exceder, embora foi melhor que o mês passado, está mais bem organizado, mas eu queria ter o site pronto, não terminei o site. Mas eu espero que vocês tenham tido uma chance de pegar todo o assunto. Código, tentei compensar um pouco essas aulas, também foi aquém do que eu esperava, mas eu espero que feche um pouco o que vocês precisam para os projetos. Espero que tenham gostado da matéria. Façam suas críticas na avaliação da matéria, que vem no fim de semestre, da minha UFMG, né? Eu posso pegar as coisas do semestre que vem. E é isso. Espero que tenham gostado. Eu sei que eu fui bem ausente, matéria assíncrona. Acaba que o Felipe acompanhou mais como monitor, então também espero que tenham gostado dele. Ele foi bem proativo em fazer todas as entrevistas, falar com todos vocês e manter uma certa consistência do projeto ficar rolando. Qualquer dúvida sobre o assunto ou qualquer questão sobre a matéria, por favor, falem agora, porque senão vou ter que fechar a reunião. Foi uma, duas. Tá. Vou parar a gravação. Vou